Olá! Hoje vamos fazer uma manta de pescoço somente na máquina, mas ela não vai enrolar. Aqui eu coloquei 101 pontos, teci 20 carreiras. Desmancho um ponto a cada 2. Então, eu seleciono. Antes mesmo de colocar os pontos na máquina, eu já faço um cálculo para ver quais pontos eu vou descer e quantos pontos eu tenho que colocar. Porque na lateral sempre preciso deixar 2, tanto de um lado quanto do outro. Então, seleciono primeiro os pontos com o selecionador 2 por 1, se eu quero fazer esse tipo de desenho com o remalhador. Depois, coloco os pontos, teço a quantia de carreiras que eu preciso para fazer uma barra e desço um ponto a cada 2 agulhas. Então, solto o ponto ali até embaixo, apanho com o remalhador, não deixo ele desmanchar totalmente, porque senão vai fazer uma falha no início. Pego 2 carreiras no remalhador, uma fica para depois da palheta, uma fica dentro da palheta, e puxo. Esse é o acabamento que nós fazemos, que não enrola, nas laterais de blusas. Só que também dá para fazer no início, como barra. Aqui vai ser a barra da manta. Deixo 2 agulhas, desço a outra. Coloco o remalhador já embaixo, antes de terminar de descer o ponto. Pego 2 carreiras, uma para trás da palheta, uma dentro, e puxo. Ele refaz o ponto de forma que fique uma abelhinha ali. Asas de uma abelhinha. Para quem não tem frontura, também esse é um tipo de acabamento que dá para fazer em barra de blusas. Ele fica um detalhe bem interessante, só que a barra não comprime, ela não puxa como uma sanfoninha, mas é um acabamento que não enrola embaixo também. Então, é um caso a criar um modelo diferente. Quando não se tem uma ferramenta, usa-se aquelas que tem. Terminei a barra, vou seguir fazendo o desenho. Só contando com 4 pontos na lateral aqui, esses 4 que foram descidos e refeitos no avesso, tanto de um lado quanto do outro, eles vão acompanhar a lateral dessa manta até o fim. Em 20 carreiras faltando para o final da manta, eu também vou fazer essa mesma barra aqui. Vou soltar o ponto e fazer. Então, as 20 últimas carreiras vão ser lisas, para que eu possa descer o ponto e refazer, para que ambas as pontas da manta tenham o mesmo desenho. Então, lateral, 4 pontos que eu vou precisar. O restante vai ser em desenho. Aqui vão ser tranças e furadinho.
E assim eu vou fazendo o desenho, sempre com trancinhas a cada 4 carreiras. E o desenho na lateral a cada 2. Eu já fiz uma amostra com esse tipo de trança e essas margens aqui ficou muito bonito. No centro, losango grande, losango pequeno. E na lateral, nós vamos ter que, de tempos em tempos, selecionar novamente. 2 agulhas deixa para trabalho, uma eleva. Solta o ponto e remalha. O mesmo remalhado que foi feito lá no início, é preciso fazer na margem para ela não enrolar. Não é bom deixar para fazer esse remalhado na lateral muito no final da manta, porque fica difícil, ela está muito grande, você acaba tendo dificuldade de manejar aqui o pano. Então, faz de tempos em tempos, de 40 carreiras em 40 ou menos. Aqui eu estou trabalhando com uma lã. Eu gostei da tonalidade dela. A cliente trouxe 2 novelos. Ele tem 100 gramas. É a cor 70-117. É um verde, mas não é um verde água muito apagado. É um verde bem discreto, bem bonito. A Tex dela é uma bebê todo dia. A Tex é 300. É uma lã relativamente grossa, mas ela é sedosa. Tem suas qualidades e tem seus defeitos também. Um defeito dela é que se abre muito ao passar o remalhador, por exemplo. Você tem que cuidar para pegar todos os fiozinhos. Mas, de um modo geral, ela é sedosa. Isso é bom. Quando for colocar uma linha na tua máquina, sempre percebe a Tex, que é o número de fios, a grossura desse fio que tem aqui, se ela é sedosa ou se ela é seca. Mesmo se ela tiver uma Tex baixa e for seca, faz o teste antes de começar um trabalho para ver se a tua máquina aceita, porque muito seca a lã prejudica a máquina, ela vai torcendo as palhetas, a agulha sofre, o carro sofre. Então, sempre verifique esses detalhes. Não é só a espessura, é também a composição do fio. Você nota isso ao toque. Passa a mão na lã e veja se ela é agradável ao toque ou se ela é seca. Certo? Eu vou fazer até mais um pedaço e depois eu mostro para vocês como é que ficou o desenho todo. Não vou mostrar a peça pronta porque ela é comprida. Ela pediu 2 novelos, então é uma manta bem comprida. Tenho que separar ainda a quantia de fios para as franjas e depois o restante vai ser toda a manta. Esse desenho do centro, quando eu tenho 9 agulhas, como é o caso aqui, eu já abro mais um desenho, mais um no interior dele, para formar um desenhinho mimoso aqui no meio. Eu aqui estou fazendo manualmente os desenhos vazados, porque eu tenho trança. Mas esse mesmo modelo, com as laterais dessa forma, desmanchado o ponto, também poderia ser feito a parte central em rendado com o carro L. Quando você usar o carro L, daí ao invés de deixar os pontos sendo selecionados na lateral, você sempre baixa aqueles que vão ser remalhados. Vou precisar descer novamente pontos para não deixar uma quantia muito grande de carreiras para remalhar. Mas o efeito dela na lateral é esse.
ela tem uma borda firme que não se enrola toda para dentro, como é o caso aqui, olha. Aqui, se eu deixar ela sem esse acabamento do remalhado, ela vai se enrolando. Então, eu preciso descer pontos e remalhar pelo avesso. Ele fica muito bonito no avesso, o desenho do remalhado, quanto no direito. Essa é uma manta que vai precisar ser só vaporizada, não passada, porque senão achatam as tranças e daí o trabalho fica assim meio molengo. Eu vou continuando o meu trabalho, mas essa é a ideia que nós temos para hoje. Uma manta de pescoço feita apenas na máquina, com remalhados na borda e nas extremidades. Depois aqui vão franjas, franjas compridas. Eu ainda tenho que cortar para deixar reservado antes de gastar toda a linha. Certo? Nossa amostra, então, para hoje é essa. Bom trabalho!